No início do ano, uma fala da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, causou bastante comoção. Ela chamava a atenção da imprensa para a calamidade pública que as enchentes provocam nas comunidades do Rio de Janeiro, expulsando famílias de seus lares e até matando pessoas. E usou o termo racismo ambiental para caracterizar o problema. Uns se revoltaram com a expressão, outros não entenderam o conceito. Mas afinal, o que é racismo ambiental e como combatê-lo? Este é o tema desta edição do Cidadania e para falar sobre o assunto eu converso agora com Paik Santarém. Ele é antropólogo e urbanista. Obrigado, Paik, por participar aqui do Cidadania. Eu vou te fazer a pergunta mais óbvia de todas, até porque é um conceito que ele já tem mais de 40 anos, mas a maioria da população brasileira pelo menos não conhece. O que é racismo ambiental? O racismo ambiental, primeiro, olá a todos e todas, né? E obrigado pelo convite. O racismo ambiental, ele é um termo que vai abordar, o que vai tentar explicar um fenômeno de tratamento desigual, que desprivilegia e que prejudica populações negras, indígenas, né, diferentes povos, por meio de afetações ao seu ambiente. O racismo ambiental é basicamente isso, né? Quando a população negra, a população indígena ou outras, a população cigana, né, vão estar de alguma forma prejudicados frente a diferentes fenômenos naturais, frente a diferentes situações que acontecem no mundo, né, em função, né, da sua identidade, da sua origem étnica, da forma como a sociedade trata esses diferentes povos, né, com diferenciação racial. Dando exemplos, né, o racismo ambiental ele acontece, melhor, a chuva acontece para todo mundo, correto? A chuva acontece para boa parte da população. Quando a chuva ataca casas, edifícios, né, e algumas dessas casas rompem frente a essa chuva, ou quando uma enchente de uma chuva ataca determinados bairros de maioria da população negra, nós estamos vendo aí uma diferenciação racial, uma diferenciação ambiental, né, que acontece por meio da raça, por meio dos espaços onde a população negra está habitando, né? Então, isso aí a gente pode dizer que temos uma situação de racismo ambiental, né? Nós vamos ter enchentes a partir de grandes chuvas previstas já com 3 meses de antecedência e toda virada de ano, né, entre dezembro e março ali, nós teremos enchentes no Brasil. Se não há um tratamento adequado para que a população que está próxima às áreas onde vai ter deslizamento, onde é possível que essa enchente prejudique as famílias, se não há um tratamento adequado para a prevenção disso, nós estamos falando de racismo ambiental. Porque se há uma enchente nas áreas nobres das cidades, você vê rapidamente esforços dos governos, esforços da sociedade como um todo, inclusive, em sanar isso e em evitar que aconteça novamente. E essas áreas ditas nobres, elas até já têm uma infraestrutura adequada para lidar com as intempéries, né? Que não é o que acontece com as regiões onde as comunidades mais pobres, onde estão principalmente os negros e pardos, estão vivendo. Eu estou falando assim, de como a coisa se manifesta mais imediatamente, né? Se vai chover todo ano e tem região que alaga e região que não alaga, o esforço na região que alaga é normalmente concentrado nas áreas nobres, no que nós chamamos de territórios brancos, onde está a maioria da população branca na cidade. Nos territórios negros, onde a maioria da população é negra, não há esse esforço. Então, isso é racismo ambiental. É simplesmente uma escolha de agenda governamental. Mas nós podemos ir um pouco para além, né? Voltar um pouco. Nós podemos ver o seguinte: a construção das cidades, ela foi feita com alocação, com deslocamento e com realocação de diferentes populações das cidades. Então, nós pegamos o caso de cidades planejadas ou de cidades que passaram por reformas urbanas. Nessas cidades, a infraestrutura, a área onde havia população branca, de maioria branca, foi a região onde teve maior investimento de infraestrutura. Ou pegando essas reformas que nós tivemos de 100 anos atrás para cá, a população pobre, periférica, negra, normalmente é retirada dos centros das cidades e jogada para as zonas periféricas, onde não tem saneamento, onde não tem mínimo de trato, né, de esgoto da água, onde você não tem sistema de fiação razoável, né, de energia, de fiação elétrica. Então, a promoção de uma cidade onde uma parte da população vai estar em uma área que tem infraestrutura e outra parte da população estará em uma área que não tem infraestrutura, e normalmente essa parte da população na área sem infraestrutura é a parte negra da cidade, isso também é racismo ambiental. Outra forma de racismo ambiental, ela acontece no ataque sofrido
por populações quilombolas, indígenas, camponesas, quando elas têm seus territórios atacados, seja pelos venenos, seja pelo ataque agrícola que elas possam sofrer, seja pela própria especulação fundiária ou pelo desmatamento, e, enfim, uma série de outras violências que estão acontecendo no campo, né, com populações quilombolas e aldeias indígenas que estão presentes no campo. Isso também é racismo ambiental. É uma forma de você ordenar o território rural, ordenar o território rural brasileiro de forma a prejudicar o desenvolvimento e prejudicar a vida e a qualidade de vida de algumas populações no campo. Então, às vezes, a construção de uma hidrelétrica que pode... bem, há um debate sobre isso, mas a construção de uma hidrelétrica pode trazer desenvolvimento, pode trazer melhoria para uma boa parte da população do país. Porém, a escolha de onde colocar essa hidrelétrica, a escolha de onde colocar uma ferrovia, a escolha de onde colocar uma rodovia, a escolha de onde colocar uma grande obra urbana, uma grande plantação, não está levando em conta saberes, formas de trato do campo, formas de trato da vida comunitária e da vida pública, né, e do território de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, comunidades rurais camponesas. Quando a construção de um empreendimento ou de uma obra desconsidera, intencional ou não intencionalmente, desconsidera essas outras comunidades, esses outros povos, nós estamos falando também de racismo ambiental. E a gente pode ainda ir mais atrás ainda, né? Claro que o conceito ele nasceu na década de 80, ele não nasceu em 1500, quando a gente pode falar que a gente pode entender que está dentro de uma ideia de racismo ambiental, né? O ataque colonialista, né? O ataque colonialista e neocolonialista sobre os diferentes povos do continente africano e do continente americano, né? Os povos originários do continente americano, né? Claro que chamar tudo isso de racismo ambiental pode dar até um problema no termo, assim, né? Porque se o termo explica tudo, ele não explica nada, né? Mas entender que todos os ataques do racismo ou do colonialismo, que são ferramentas históricas de dominação, de opressão dos povos, eles acontecem também com essa dimensão ambiental, é uma chave importante para a gente entender como combater e como modificar isso. Você me deu aí o gancho. Vamos pegar, então, os dois casos que a gente sabe que acontecem mais no Brasil. O da zona urbana e o da zona rural. Vamos tratar assim, né? Como combater, né? O que pode ser feito? Primeiro, pelo poder público. E depois pela sociedade também, que é responsável, que pode atuar nesse sentido. No que diz respeito ao poder público, primeiro de tudo, se trata de investimento e de um tipo de investimento com um tipo de compromisso. No próximo ano, não haverá nenhuma morte por fruto de chuva e deslizamento no Brasil. Esse tipo de compromisso tem que ser assumido. Não haverá nenhuma morte, não haverá nenhuma perda de bem por deslizamento no Brasil. Se isso é um compromisso prioritário, é possível que se reduzam ou que mesmo que se extingam esse fenômeno, que é um fenômeno horrível, né, pelo qual nós passamos todos os anos, né, às vezes preocupados com os nossos familiares, parentes que estão em regiões, né, de serra e etc. Né, quem tem parentes, quem convive com população pobre, preta e periférica, sempre vai ter esse medo quando tem alguma situação dessa. Então, primeiro de tudo, é esse compromisso. Mas além, nós estamos agora com um surto de dengue em todo o país. Há um compromisso, de fato, em evitar que a dengue se alastre exatamente, especialmente nas regiões periféricas, né? O compromisso prioritário vai ser esse. Então, primeiro, nós temos essa dimensão de compromisso e investimento. É uma agenda pública direcionada ao combate à desigualdade ambiental, né? O termo surgiu como racismo ambiental, mas ganhou o mundo como justiça ambiental, né? Justiça ambiental é uma ampliação do termo racismo ambiental, podemos dizer assim. Mas, então, assim, a reflexão a ação primeira é o investimento direcionado com muita verba para evitar que essas desigualdades ambientais sejam fatais. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, verbas, programas, nós temos que fazer isso. Mas aí nós temos um segundo problema, né? uma segunda questão. As comunidades, elas construíram formas de vida, elas construíram formas de sociabilidade. E são formas de sociabilidade que passaram por muitos recortes, por muitas violências, mas que têm traços ancestrais. Tem traços de sociabilidade negra, de sociabilidade das cosmovisões, da forma da população negra, da forma da população indígena ver o mundo, que nós não devemos romantizar, mas nós também não devemos ignorar. Nós temos que entender que a população negra tem mecanismos de organização e de vivência ambiental. E esses mecanismos têm que ser empoderados, porque esses mecanismos garantiram a nossa vida.
Garantiram que, numa época em que a medicina, a arquitetura e o urbanismo, a educação brasileira estavam organizadas num projeto eugenista, que era de retirar a população negra da vida brasileira, né, de extinguir a população negra, essa população negra, a população indígena, que também passou pelo seu processo de tentativa de genocídio, passa também ainda, essa população inventou mecanismos de sobrevivência. E esses mecanismos de sobrevivência, esses mecanismos comunitários, que são ancestrais ou são reconstituídos, eles têm que ser valorizados na construção de uma política pública. Então, uma sociedade que trata a população negra, trata a população periférica, trata a população pobre, marginalizada, de forma estigmatizada, ou seja, não compreende, não tenta entender suas práticas, a sociedade que faz isso também está cometendo racismo ambiental. Então, a sociedade precisa também, junto com o governo, compreender, mas mais que isso, fortalecer os mecanismos comunitários, mecanismos coletivos da população negra. Dar protagonismo. Dar protagonismo, exatamente. Eu estou tentando explicar o que é esse dar protagonismo, porque há uma ideia de dar protagonismo que é mentirosa, que é um pouco assistencialista, paternalista, né? Eu estou falando que todas as comunidades têm seus problemas e, em alguma dimensão, não é totalmente equivocado dizer que há algum pequeno nível em que a própria comunidade tem que assumir uma responsabilidade pela degradação ambiental do seu ambiente. Mas esse nível é muito pequeno frente a toda a estrutura que constrói essa degradação, essa violência ambiental. Esse pequeno nível de responsabilidade, ele vai servir para outra coisa. Ele vai servir para ser o lastro de onde vem o empoderamento, de onde vem a possibilidade de que essa população direcione o caminho para a transformação do seu ambiente, para a transformação de como aquela comunidade, como aquele espaço vai receber saneamento, vai receber os equipamentos e aparatos urbanos, né? E aí nós temos um processo de construção de sociabilidade pública, um processo de construção de forma de gestão do espaço com protagonismo negro, indígena, periférico, da população branca pobre, que também existe, está ali presente, e está submetida ao racismo ambiental, porque é uma população branca que vive em áreas de maioria negra, então vai sofrer com racismo junto. A sua percepção, a gente já tem algum bom exemplo nesse sentido, ou o desafio está lançado? Eu acho difícil falar de bons exemplos no que diz respeito a uma forma de política de governança do ponto de vista amplo, né? Tem essa política recente sobre... Melhor dizendo, nós temos recentemente as redes, por exemplo, as redes da Maré do Rio de Janeiro, que a própria população organizada fez todo um controle e todo um cuidado sobre os processos de violência policial e letalidade policial tem feito, né, que acontece ali, de cuidado, controle e de denúncia. Nós temos exemplos, agora no período amplo do coronavírus, né, dessa tragédia absurda pela qual o país passou, uma tragédia que foi acentuada por racismo ambiental, né, por uma dimensão racial, assim, né, de destrato com populações pobres, pretas e periféricas. Nós temos muitos exemplos de comunidades que se organizaram e que fizeram elas próprias a gestão de sua saúde, né? Ou seja, a saúde não está conseguindo chegar no bairro e uma pessoa esteve com coronavírus, né? A própria população, a própria comunidade do bairro se organizando para levar alimento à porta da casa dela, para cuidar da saúde dela, para manter minimamente ali o trato e evitar o contágio de outras pessoas. Então nós estamos recheados de exemplos desses, de comunidades que se organizaram para fazer esse processo de trânsito, de trâmite, de melhoria ambiental das suas regiões. Agora, assim, mecanismos de gestão e de governança que conseguiram dar conta disso, eu acho que é difícil colocar assim, porque todos eles foram muito transitórios. Talvez uma política pública, eu acho que a política pública que está mais próxima da ideia de uma justiça ambiental em sua concepção, e formulação e implementação é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, pela sua estrutura de conselhos, pela sua estrutura descentralizada, pela sua estrutura forjada por meio de unidades básicas e financiamento federal, é um sistema amplo que, mesmo com toda a degradação que sofreu nas últimas décadas, assim, né, desde que foi implementado, ele consegue minimamente dar protagonismo às comunidades, ele consegue
fornecer recursos públicos para o trato da população e consegue ter espaço de disputa e de questão pública acerca da execução da saúde, da execução dessa política, assim, né? Então, eu diria que o melhor exemplo que a gente tem não está em um local específico, está em uma ampla política que estrutura um serviço todo no país, que é o serviço de saúde, né, que é um serviço essencial, e que tem espaço para participação e protagonismo da população pobre, preta, periférica, por meio dos conselhos e por meio dos espaços regionais. Pai, que a gente está falando aqui sobre racismo ambiental e eu me lembro de algumas falas que eu já li, algumas entrevistas, que mostram que a gente vive num momento de degradação ambiental que está atingindo o mundo inteiro. Mas atinge pior, atinge de maneira ainda mais severa os países mais periféricos, né? Países da África, países daqui da América Latina, Caribe. Fala um pouquinho desse conceito de racismo ambiental, voltando a ampliar, como a falta de preocupação com o meio ambiente afeta primeiro os países onde tem também a maioria da população preta, indígena, parda. Eu acho que assim, é bom você tocar nesse tema global. Racismo ambiental não é um conceito sozinho, né? Racismo ambiental é, na verdade, um desmembramento, uma forma didática de explicar uma coisa muito ampla, que é o racismo, o colonialismo, que estruturam ele, né? Não vai ser somente ambiental, vai ser ambiental, educacional, vai estar presente na saúde, vai estar presente nos diferentes aparatos, mecanismos e estruturas sociais do nosso mundo, do nosso globo, né? Então, o racismo, né, ou o colonialismo, né, o colonialismo, sendo o racismo uma ferramenta dessa estrutura colonialista, ele tem um papel, nos últimos séculos ali, crucial na determinação de boa parte das relações do globo, do mundo, né? Um processo de extração de riquezas, né, e de desorganização social, né, no continente africano e no continente americano, né, especialmente na América do Sul, violentíssimo, que resulta em uma série de chagas, né, do que a gente chama até de colonialismo interno, né, retomando o conceito do Frantz Fanon. Enfim. Então, os países que estão no sul global, eles, de alguma forma, eles vão estar mais suscetíveis às mudanças climáticas e à transformação climática, ainda que tenham mais vegetação, ainda que ainda tenham mais formas naturais, né, ou mecanismos mecanismos ambientais de resistência, né? Isso é por quê? Isso é a formação e a estrutura de produção, a estrutura urbana, a estrutura de escoamento dessa produção destes países está vinculada não necessariamente, né, ou melhor, está vinculada principalmente ao bem-estar de outros povos. Não está necessariamente vinculado ao bem-estar de seus povos. Dentro dos nossos países, o bem-estar das elites dos nossos países estão, sim, a produção está estruturada para o bem-estar delas. Então, pequenas mudanças ambientais aqui causam impactos muito mais severos do que em outras localidades, em outros países, que pelos seus próprios processos, pela sua luta de classe interna, pelos seus mecanismos também de luta e desenvolvimento, constituíram, junto ao colonialismo, né, constituíram algum tipo de estrutura urbana, de estrutura para suportar, né, mudanças um tanto maior. Mais do que isso, os investimentos ou a forma como esses recentes processos de expropriação, esses recentes processos como eu posso dizer, de diálogo internacional, né? Vou falar nesse termo para não usar um termo pior, mas recentes processos de diálogo, de acordos econômicos internacionais que desfavorecem, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de proteção, os povos dos países do Sul, eles também tornam mais vulneráveis, nos tornam mais vulneráveis às mudanças climáticas. Então, há tecnologias de como reagir a tempestades, a deslizamentos, no nosso caso, não terremotos, né? Mas outros países, né, próximos enfrentam terremotos, né? Há terremotos, tecnologias de como lidar com o calor extremo ou com o frio extremo, que não são implementadas aqui, ou que são implementadas de forma muito restrita. Então, quando a gente está falando do racismo ambiental, nós estamos falando que fenômenos ambientais severos
pela forma como estão estruturados os nossos países, pela forma como está estruturado o nosso diálogo no globo, vão interferir e vão chegar diretamente a pessoas que estão em situações extremamente vulnerabilizadas. Então, parece um papo de maluco, né? Então, quando a ministra Aniele tocou no tema, parece um papo de maluco, mas quem está chamando ela de maluca simplesmente está desinformado. O que nós estamos tentando, assim, né, o que esse conceito tenta abordar, e o que em toda uma análise, na verdade, nós temos um século de análise muito profunda, né, das relações raciais no país e da forma como ela se manifesta. O que esses conceitos estão profundamente, com ampla competência, explicando é que as nossas relações coloniais, as relações que passam pelo processo da escravidão, que passam pelo processo do neocolonialismo, que passam pelo processo, né, do imperialismo, das novas formas de exploração econômica, de domínio econômico, vão ter impacto internacional, na forma como nós reagimos, na forma como nós sofremos com as mudanças ambientais, e os nossos mecanismos internos de diferenciação social, eles também vão tornar uma parte da nossa população ainda mais vulnerável. Então, é uma sobreposição de mecanismos que esse conceito de racismo ambiental consegue resumir, né? E que bom que a ministra colocou esse assunto em pauta, né? Que chama a atenção, a sociedade tem a oportunidade de aprender mais e de até ajudar no combate também. Claro, e assim, eu acho que o fato do tema ter entrado em pauta é um passo importante, mas ele ainda está muito distante de uma política focada, né, uma ampla política estrutural focada na resolução de problemas ambientais que nós temos nas nossas cidades, no campo, etc. Né? Há uma dimensão disso que é conflituosa, há uma dimensão disso que está vinculada a conflitos de fato, por interesses da especulação fundiária, por interesses da especulação imobiliária, por interesses de expansão agrícola, né? Há uma parte disso que é conflituosa, é um conflito que a sociedade vai, de alguma forma, ter que resolver. E há uma outra dimensão disso, que é fruto de um projeto, né? E aí a gente tem que saber em que medida o Estado brasileiro ainda está vinculado e comprometido com esse projeto, mas é um projeto que a gente pode delinear ele em determinado período da história brasileira, um projeto de prejudicar sistematicamente a população negra e a população indígena no Brasil, para que ela não tivesse poder, para que o Brasil fosse embranquecido. É um projeto de eugenia, né? Isso há cerca de 100 anos, mais ou menos, historicamente, isso era um fato. Há 100 anos ele foi escrito, né? Há 100 anos esse projeto estava escrito, bem delineado, né? De 170 anos é um processo dele se consolidar. E esse processo de eugenia, ele é a forma mais acabada dessa compreensão do racismo no Brasil, de que a população negra não pode ter protagonismo sobre seus territórios, sobre seus espaços, sobre sua vida. Mas há outros mecanismos também, outras perspectivas não declaradamente eugenistas, que também estão compreendendo isso, de que se a população negra tiver controle do seu território periférico, etc., se a população negra tiver protagonismo sobre a forma de organizar seu território, ela não vai conseguir e ela vai se levar ao caos, vai se levar à morte, vai se levar à autodegradação, né? Então, eu acho que, tentando voltar ali ao começo do ponto, né, da importância da ministra Aniele ter colocado o tema em questão, eu acho que é relevante ela colocar para a gente chegar no segundo passo, ou no passo definitivo, que é o da construção de uma ampla política de gestão do espaço urbano, de gestão do espaço rural, onde haja protagonismo da população pobre, preta e periférica, que é a população que está sendo diretamente, eu falo pobre, preta e periférica, mas preta é a população negra, né? Pretos e pardos no Brasil, né? Só uma expressão, o PPP, que a gente usa muito. Mas a população negra no Brasil que tem protagonismo sobre o seu território e assim consiga constituir espaço de justiça ambiental e enfrentar o racismo ambiental. Talvez, como você falou do modelo do SUS, eu fiquei pensando um conselho dentro, por exemplo, de ministérios importantes que ajudem nessa gestão, algo assim? Eu acho que nós precisamos de mecanismos públicos, precisamos de mecanismos coletivos, comunitários, de gestão do bem público, de gestão da cidade, de gestão da nossa população, de gestão dos nossos bens que a gente está construindo e produzindo, né? Eu acho que o SUS, voltando ao tema do SUS, eu acho que ele é muito relevante porque ele com uma série de problemas e críticas que ele tem, né? Mesmo em sua concepção original. Ele consegue congregar esse problema da nossa sociedade, que é de financiamento público, participação social, realização de um serviço
e conhecimento técnico, conhecimento acumulado sobre um assunto, né, que esteja em constante debate, né, porque as normativas do SUS conseguem também atualizar debates de saúde, etc. Então, e ação imediata, resolução imediata, né? Então, talvez um tipo de política de cidade, de políticas de temas urbanos, né, que possa ter, que tenha esse alcance, que tenha esse interesse, é um tipo de modelo que vale a pena a gente seguir, né? O mundo todo estuda o SUS, né? Então, eu estou tentando retirar a ideia de que o combate ao racismo se dá somente, em parte ela se dá, na política focada na população negra. É fundamental nós termos políticas focadas na população negra. Mas a população negra tem que dirigir políticas universais também. O SUS é uma política universal que tem parte de sua direção pela população negra. A população negra tem que dirigir políticas universais, políticas que estruturem o conjunto da sociedade. Então, uma política contra o racismo ambiental que estruture o conjunto das políticas ambientais no país, eu acho que é um caminho mais profícuo do que a ideia de um programa de combate ao racismo ambiental focado nas regiões X, Y, Z, que é importante. Mas é um programa que não tem um caráter estrutural, como tem esse Sistema Único de Saúde, outros sistemas únicos. Sistema Único de Assistência Social também, né, que é relevantíssimo. Paik Santarém, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, você, eu agradeço. Eu acho que uma última coisa, não sei se me cabe um tempo ainda, claro, é ressaltar que a solução do racismo ambiental, né, ela passa por uma solução geral das relações raciais no Brasil. Então, eu acho que o principal é a gente tentar entender esse tema no seu aspecto global, no seu aspecto de respeito a uma série de outras questões, né? Há é um tema muito amplo, né? Que, claro, a gente abordando aqui rapidamente, a gente consegue tatear o assunto, mas é um tema muito amplo que precisa de políticas, de ações muito focadas para tocar nele, sem esquecer a sua complexidade. A gente vai aprofundar em outras oportunidades. Muito obrigado, viu? Falou. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar na nossa página na internet, senado.leg.br/TV e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania.